Eu até perdi o jeito de como é que se faz isso, se bem que eu já nem tenho algum jeito. Hey guys, I'm back! Paz de Deus, meus irmãos amados, eu já nem sei como é que eu vos trato aqui. Eu só estou muito feliz por conseguir voltar a gravar depois de tantos meses. Dá saudade, eu tive saudade de vocês, né? Antes de começar o vídeo, vocês sabem que vocês se tornam responsáveis por responder à palavra de Deus quando ela chega aos vossos ouvidos, sabem? Sabem também que quanto mais se tornam resistentes à palavra de Deus, mais endurecidos são os vossos corações. À medida em que o tempo passa, à medida em que vocês vão ouvindo, vão se tornando mais insensíveis à voz do Senhor. Se não sabem, ficarão a saber. Eu espero que se lembrem dessa verdade. Eu verdadeiramente espero em Deus que o vídeo de hoje, apesar de curto, não seja para a vossa própria condenação. Não sei se sou pesado, mas é isso, gente. É isso. Vocês são responsáveis em responder a palavra que chega aos vossos ouvidos. Amém, glória a Deus? E lembrem-se que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ouçam este testemunho intencionalmente atentos. Amém? Eu tenho-me por uma pessoa muito abençoada. Eu verdadeiramente testifico a mão do Senhor sobre a minha vida e eu sei disso. Eu testifico que do Senhor eu experimento o seu leve fardo, eu experimento o seu jugo suave. Em contraste a isso, eu via tanta gente reclamando das suas vidas, que eu me lembrava e via que a minha vida parece leve, a minha vida parece verdadeiramente de um jugo suave, que eu experimento no Senhor. E assim bem na desportiva, eu amo a Deus. Eu perguntava ao Senhor se eu já havia sofrido muito ou se viria a sofrer ainda assim. Porque, de certa forma, pelo testemunho das pessoas, era suposto a vida ser difícil. Era suposto a vida ser uma carga pesada. E atenção, não é que a minha vida não era difícil. É que eu só testemunhava um jugo suave, um fardo leve, que as pessoas não comentavam. Eu sabia que Cristo me fazia ter os meus dias mais leves, e ainda faz. Mas ainda assim, eu me voltei a Deus e novamente questionei a respeito da minha vida para ser mais leve do que a vida de outras pessoas. Dela eu obtive muitas respostas, mas eu quero partilhar convosco uma que verdadeiramente mexeu com o meu interior pela sua simplicidade. Cá em casa nós gostamos muito de mangas, muito. Nós compramos as mangas sempre que temos a oportunidade, mas infelizmente poucas são as vezes que encontramos mangas realmente boas dentre os montes, que bate até uma decepção. Eu estava na espontaneidade do dia, com um monte de manga bem de frente de mim. Eu estava lá a procurar, eu não conseguia achar uma manga boa. Eu cortava as mangas e via que estava podre, jogava, cortava, jogava. Eu estava a ficar decepcionada porque se gastou dinheiro para se comprar aquilo, para no final a maior parte das mangas estarem apodrecidas, estarem com um interior não proveitoso. Então estava neste ciclo de cortar, jogar fora, porque eu queria a minha esperada manga boa. Até que eu achei a manga. Eu achei que quando provei, eu fiquei tão contente, tão alegre, tão entusiasmada, gente, que no lugar de eu continuar ali a comer, eu corri. Não foi só querer, eu realmente me apressei para ir contar à minha irmã que eu havia achado uma manga boa. Eu fiquei mais ansiosa para correr e contar à minha irmã que eu havia achado uma boa manga do que desejosa comer a própria manga. Eu cortei a manga, tirei a casca, coloquei ela num pires e levei a minha irmã para ela comer. A manga que eu procurava tão expectante e ansiosa para encontrar e comer, tão logo achei, eu cortei ela, servi no pires e levei para minha irmã. Sim, gente, a manga que eu tanto ansiava, a manga que eu tanto procurei, a manga que eu tanto desejava comer naquele momento, tão logo achei, eu levei a minha irmã. Não era apenas para lhe comunicar que eu havia achado uma boa manga, não era apenas para me passar uma esperança de que naqueles montes com maior número de mangas podres podia-se achar uma manga boa. Não apenas comuniquei que havia uma boa manga, como também servi e dei a ela. Não apenas dei de comer. Ela estava com as mãos sujas, então fui para lá e dei assim na boca. Naquele instante, o Senhor é como se Ele me fizesse reviver todo aquele cenário de procura da manga, decepção por não ter encontrado,
felicidade, alegria e entusiasmo por ter encontrado, ter cortado, servido ela num pires e ter levado a minha irmã e ter lhe dado de comer. Enquanto eu via todo esse cenário, o Senhor ia ministrando, trazendo em meu coração um testemunho interior a respeito da sua graça, a respeito do ministério da salvação, a respeito do evangelismo e, sobretudo, a respeito da suficiência no Senhor, a respeito de como a sua graça verdadeiramente nos basta. Meu espírito já se havia agitado, já se havia estremecido, reagindo, atento ao que o Senhor comunicava. Porque é quase impossível nos mantermos indiferentes para com os momentos em que o Senhor, na simplicidade do seu ser, fala, mas não fala com confusão, fala com clareza, com direcionamento, certeza e exatidão. E nessa experiência, naquele momento tão curto e breve, eu verdadeiramente cheguei no auge da percepção do Senhor do porquê a minha vida às vezes parecer tão leve. Naquele ato, enquanto eu buscava por alguma coisa, apesar de simples, uma manga boa, eu realmente vivi como quem nada buscasse, como quem sequer tinha necessidade dela. Alguém que esteve lá a cascar e a jogar fora, tão logo encontrou a manga tão desejosa, realmente viveu como quem não precisasse dela e abriu naturalmente mão dela para dar a outra pessoa. É claro que eu buscava mangas boas para comer. E quando achei uma manga realmente boa, eu simplesmente servi a minha irmã, como quem muitas mangas boas já tivesse comido e de nenhuma mais precisasse. Eu procurei como quem tivesse fome e reparti como quem não tivesse fome. Eu busquei porque tive fome, mas quando achei, eu fui sensível a outra fome. Quando revivi esse cenário, o Senhor ministrava em meu coração sobre comeu quem comigo não buscou. E dessa forma Deus nos faz testemunhas da sua graça. A graça de dar aos outros até o que eles não buscam. Basta que seja conhecida a fome. Eu vi o que me saciava e contente fiquei. Eu vi o que me saciava e alegremente, espontaneamente comuniquei. Eu vi o que me saciava, eu achei o que me saciava e prazerosamente partilhei. E novamente disse o Senhor, nada te falta, não porque muito tenha, não porque eu estava numa mesa com um banquete, com uma variedade de frutas ou de uma fartura, de uma abundância de alimentos. Eu estava até prestes a me decepcionar porque as mangas estavam a acabar e nós só tínhamos aquelas e a maioria estava podre. Então eu não estava num cenário onde havia muita opção ou muita fruta para ser desfrutada. Diante de várias instruções, diante de vários entendimentos, finalizou-se a compreensão no meu coração com a seguinte expressão: buscamos não possuir o que só o partilhar concede. E sim, gente, há fomes que só a abstinência sacia. Existem faltas, existem carências que a solução não é correr atrás do que não se tem, não é correr atrás do que falta, mas abraçar a carência como antídoto para o consumismo. E é por isso que, enquanto seres humanos com desejos, somos suscetíveis a nos entregarmos ao consumismo, nos entregarmos aos nossos próprios deleites quando eles se colocam diante de nós. E um ser pobre pode se sentir em muita escassez pelo pouco possuir, pelo pouco ter, quando até quem muito tem não se sente saciado pelo que tem. Porque sim, gente, existem fomes, existem carências que só a abstinência sacia. Não é suposto nós suprirmos todas as faltas em nós. E eu não estou falando da necessidade universal, da necessidade geral e unânime de termos o Senhor. Eu estou falando de uma posição de quem já tem a Deus e tem todo o privilégio de desfrutar legalmente de tudo quanto o Senhor graciosamente colocou diante de nós. E ainda assim somos chamados pelo Senhor a experimentar a abstinência. Não por carência, não por necessidade, mas porque existe um prazer e uma satisfação que não é o saciar que nos proporciona, muito pelo contrário, é o domínio próprio, é o frear dos nossos desejos, é o controle das nossas ações, mesmo quando legítimas. É quando você tem riqueza e você não usa essa tua riqueza legítima para responder aos caprichos da tua carne. Não porque de modo literal isso se comete como pecado ao Senhor, mas porque verdadeiramente Deus, enquanto ser espiritual, te faz governador dos teus anseios. E dessa forma o seu ser, o ser de Cristo, é extremamente distinguido.
de todas as confusões da nossa carne. Nessa experiência, não é porque na minha vida havia mais fartura do que a vida dessas pessoas que reclamavam das suas, mas é porque nós experimentamos essa suficiência no Senhor, nós experimentamos essa leveza no fardo, essa suavidade no jugo, quando compreendemos que a fartura é graciosa, é boa, é do Senhor, é agradável aos olhos de Deus. E mesmo quando ela provém do Senhor, nós ainda somos chamados a viver nela com leveza, a viver nela sem nos prendermos, a viver nela com um senso de sensibilidade à fome alheia, a viver nela com o senso de suficiência plena em Cristo, ao ponto de testificarmos que se de Cristo, se alguma coisa buscamos incessantemente porque desejamos, nós não temos dificuldade alguma em dar a quem tem a mesma fome, ainda que essa pessoa não tenha buscado, não tenha lutado, não tenha batalhado tão fervorosamente quanto nós batalhamos. As pessoas procuram na fartura, nos aparentes fatores que estão em carência em suas próprias vidas, legitimar uma insuficiência reprovável, legitimar o descontentamento para com a vida delas. Então, repense no Senhor sobre suas faltas, repense no Senhor sobre a dureza da tua vida, repense no Senhor sobre a insatisfação com que vives os teus dias, repense no Senhor o fardo pesado que tens carregado ao longo dos teus dias, reflita no Senhor essa insuficiência que tens vivido, reflita no Senhor esse jugo que não está suave para ti, porque pode se dar o caso que não é que tu precisas alcançar o que muito desejas para experimentar dessa suficiência. Na verdade, talvez tu só precisas estar disposto, estar alegremente disposto a abraçar a carência, a abraçar o partir do pão, a abraçar o servir o teu irmão, a abraçar o servir aqueles que, como você, não se esforçam para ter o que você tem. Não é sobre alimentar preguiçosos. É claro que se ter muita sabedoria para com essa ação, porque não estamos a falar de alimentar preguiçosos, não estamos a falar de dar aos outros sem sabedoria, sem mensurar alguma disciplina para com eles. Estamos a falar de como o Senhor prepara em nós um coração disposto a experimentar a alegria na carência. Eu não estou a falar de vocês intencionalmente buscarem a pobreza, não estou a falar de vocês intencionalmente deixarem-se levar pelas consequências da preguiça. Eu estou a falar de vocês continuarem a se esforçar, estou a falar de vocês continuarem na busca do que vos sacia. Estou mesmo a falar de pão da terra, então que legitimamente é consequência do vosso esforço debaixo da graça de Deus, que ainda assim, mesmo diante desses retornos, mesmo diante dessa graça de Deus em desfrutar da colheita da nossa plantação, ainda assim nós estarmos dispostos a abraçar a carência, para compreendermos, para individualmente, intencionalmente nos achegarmos à compreensão de que somos plenos no Senhor, a compreensão de que verdadeiramente a graça dele nos basta, não porque precisamos testificar a muita colheita para afirmarmos tal coisa, mas porque sabemos que nós podemos, até diante das pequenas coisas, experimentar a alegria dessa entrega, a alegria dessa divisão, a alegria dessa sujeição ao serviço para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Nisso há suprimento, nisso há valor, nisso há satisfação no Senhor. E no Senhor temos por isso garantido. Nós temos por isso garantido. Deus é maravilhoso. Nós vemos Davi no Salmos 23 declarando que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Não porque estão ausentes as dificuldades da vida, não porque estão saciadas todas as necessidades do corpo, da carne, mas porque ele declara que não existe uma carência essencial, intrínseca ao seu ser, tendo o Senhor como seu pastor. Lembre-se novamente de voltares a Deus para que experimentes na plenitude a suficiência de Cristo, de voltares a Deus para que te lembres das promessas do Senhor, de como Ele promete conosco estar todos os dias até a consumação dos séculos. E se verdadeiramente cremos e sabemos que o Senhor é não apenas o nosso Criador, mas também o nosso sustentador,
certamente declaramos com os nossos lábios, declaramos crer com o coração, declaramos entender com a mente de que temos no Senhor a sua provisão. Então declare no Senhor a tua confiança, declare no Senhor a tua dependência. Se algum dia fores achado tentado a murmurar, fores achado tentado a experimentar essa indisposição, essa insatisfação na tua vida, por conta de alguma carência humana, por conta de alguma carência material. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, com os olhos bem abertos, com o discernimento do Senhor bem apurado em nosso ser, nós percebemos que nenhuma reclamação, nenhuma murmuração, nenhuma demonstração de insatisfação para com a nossa vida é fruto de uma vida íntima, de uma vida que professa a suficiência de Cristo, de alguém que constantemente lembra a sua memória de que o Senhor é seu pastor e de que está em Cristo a sua alegria. Então, às vezes, algumas dificuldades que apontamos para as nossas próprias insatisfações, elas revelam o pecado não apenas da murmuração, porque a murmuração também revela outro pecado de quem abandonou os caminhos do Senhor. Ninguém debaixo da vontade de Deus, constante, ninguém que verdadeiramente esquadrinha os seus caminhos está comprometido a, debaixo do temor a Deus, endireitar os seus passos para a sujeição em Cristo, é deixado sobre uma vida de murmuração. Então a murmuração, ela já revela um pecado, ela precede de um outro pecado. A insatisfação na tua vida, sendo você cristão, é marca de quem saiu dos pés do Pai, de quem abandonou a vigilância nos caminhos do Senhor. Não está tudo perdido. Amém, glória a Deus, porque o Senhor Ele nos sustenta em todos os níveis e ainda bem que Ele nos preserva, ainda bem que Ele nos sustenta neste caminho, ainda bem que Ele nos guarda como ovelhas do seu rebanho, mesmo diante destas nossas falhas. Então, volta-te para Deus. Amém? Volta-te para Deus. Deposita nele essa visão deturpada. Deposita nele este engano, esta falta de confiança que não te tem permitido testemunhar o que Ele mesmo, Cristo Jesus, afirma a seu respeito. A verdade é que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Porque se Cristo diz que o seu jugo é suave, se Cristo diz que o seu fardo é leve, se temos a Cristo como nosso resgatador, se temos ao próprio Deus como Criador e sustentador, como aquele que preserva os nossos passos, de onde provém também a insatisfação, senão do engano do nosso coração? De onde provém tanta murmuração, senão da falta de vigilância dos nossos passos no Senhor? Existe uma alegria, existe uma satisfação na abstinência intencional. Então, busquem pelo entendimento a respeito dessa alegria, a respeito dessa abstinência voluntária, dessa carência que intencionalmente nos permitimos viver, não porque falta, mas porque o Senhor nos fez como seres espirituais que dominam sobre a carne. As nossas lutas não são apenas no espírito, porque se no espírito lutamos contra potestades, na carne somos chamados a viver governando a nós mesmos, e nós governamos por meio de gestos simples como esses, e declaramos viver o mais de Deus quando experimentamos estas alegrias não tão comuns, estas alegrias não tão evidentes no nosso dia a dia. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A vós é chegado o reino de Deus.